Bem-vindos ao Willux Podcast. Esse é um programa especial, a gente está chegando ao final do ano e esse programa mostra algumas coisas diferentes do que vocês têm visto aí. A gente quer mostrar nosso agradecimento a vocês e mostrando coisas que aconteceram de muito interessante aqui. Eu sou o Wagner Malagola. Olá, seja muito bem-vindo ao Willux Podcast. Eu sou o Daniel Moreira e hoje fazem exatamente 4 meses já que iniciamos aí esse grande projeto do Willux Podcast e hoje teremos, como o Wagner disse, uma retrospectiva especial para você. Hoje a gente vai estar mostrando para vocês as coisas que aconteceram de interessantes aqui, onde a gente mostrou, teve várias pessoas que passaram por aqui. A gente começou a gente só está tendo aqui uma série de aproximadamente uns 8, 9 programas que a gente vai mostrar. Mas a gente já tem alguns outros programas gravados que devem aparecer para vocês na sequência do ano que vem. Mas foram coisas super legais. A gente teve aqui o nigeriano e teve também o cubano que apareceu aqui, não foi? Foi uma experiência exatamente. Legal, né? Tivemos primeiro uma série de 7 episódios, né? Desde o início da nossa trajetória, minha e do Wagner Malagola. E depois já uma segunda temporada, né? Se é que assim podemos dizer, com convidados especiais, né? A nossa primeira dupla de convidados foi o Yaniel e o Emanuel. Um agradecimento especial a vocês, dentre outros convidados super especiais que nós tivemos. Então, é importante dizer que eu gostei muito de fazer isso, sabe, Daniel? Foi legal. A coisa que apareceu de muito interessante, né, no nosso programa foi quando a gente convidou os dois, né? Eles ficaram muito lisonjeados. Posteriormente, você trabalhou e teve o contato com o Yaniel. O Yaniel tem trabalhado bastante comigo aí, sempre que temos operações. É um profissional que tem corroborado muito aí, sempre representando muito bem a Best Chauffeurs aí também, e a Willux. O Emanuel, esse ano também fez bastante trabalhos com a gente aqui da 5 Star. É importante dizer para vocês que a gente tem esses 2 programas bem interessantes, né? Que essas 2 empresas e esse programa. A gente podia até mostrar alguma coisa aqui na tela, né? Do que aconteceu. Vamos ver se a gente tem alguma coisa diferente aí do programa. Olha, aqui vai estar passando o que nós fizemos naquele dia. Foi o nosso primeiro programa. Aí mostra o Emanuel. O Emanuel falando sobre coisas diferentes, né, que a gente não sabia. Sim, né, que acontecia na Nigéria. História de vida interessante ambos. Né? Exatamente. Empreender no Brasil já é um desafio e para um imigrante isso é um desafio dobrado por algumas questões, às vezes culturais, questões de desafios também. Eu lembro que ele falou sobre ele ter vindo para o Brasil e tinha vários parentes aqui. O Emanuel. O Emanuel tem hoje uma empresa boa, grande, né? Eu podia dizer de um tamanho razoável. Sim. Né? E faz as mesmas coisas que a gente faz e compartilhou com a gente a experiência de estar trabalhando num país fora do ambiente natural dele. Natal, né? Exatamente. E essa é exatamente a ideia do Willux Podcast que nasceu, né? Termos aqui sempre convidados que tenham uma correlação diretamente com o nosso business, né? Seja um professional chauffeur que atua como freelance ou seja um professional chauffeur que atua aí tendo a sua empresa, né? E trabalhando em parceria, como dentre outros convidados que nós tivemos aí, desde manager, como um convidado especial que nós tivemos recentemente também, o Edo, foi o co-responsável por ter trazido a primeira temporada do Tomorrowland. A gente trouxe aqui para vocês várias coisas interessantes. Só que, por acaso, eu acredito que nesse momento a gente não vai estar mostrando nas nossas retrospectivas aqui, a gente não vai mostrar o Edo, mas vai mostrar, por exemplo, as coisas diferentes que aconteceram. No segundo episódio, eu lembro que nós falamos sobre nosso segundo episódio, quem foi? Nós fizemos o... Nosso segundo episódio já foi com o Rivonaldo. O Rivonaldo? Foi o Rivonaldo que apareceu? Acho que não, acho que foi outra pessoa. Quem foi? Vamos lá. Fabiana Lian. A Fabiana Lian. Fabiana Lian, eu fiz o convite para a Fabiana. A Fabiana é uma excelente produtora.
Eu lembro muito do que aconteceu, Daniel, porque a gente fez um convite e ela aceitou para fazer o programa aqui conosco e por alguns problemas, contratempos, a gente foi obrigado a fazer o nosso primeiro programa online. Sim. Você lembra como foi? Sim, sim. Um desafio, uma experiência muito bacana e marcante, né? Isso demonstra que nós poderemos entrevistar você mesmo estando longe do estúdio ou até mesmo em outro lugar do mundo, aí como nós já tivemos também um convidado especial de Nova York também. Então, a gente, através da Lian, que ela falou que não poderia chegar a tempo aqui para fazer o programa, aí nós falamos, olha, se não for possível, a gente vai fazer com que seja possível e vai fazer esse programa com você. Ela realmente enriqueceu o nosso programa com bastante informações sobre Madonna, você lembra? Ela falou uma bagagem marcante aí no mundo do show business, né? Se vocês não assistiram esse programa, vale a pena vocês darem uma olhada nesse episódio, porque neste episódio ela vai falar sobre coisas bem interessantes que, se você não viu, veja, porque ela fala sobre uma mística que tem a Madonna, que ela faz umas rezas, ou ela ora, ou reza, a gente não sabe, né? Mas nunca houve chuva nos shows da Madonna. Então é algo bem interessante, foi muito curioso. Uma fé aí, super focada, né? Uma artista, ela não é Madonna simplesmente porque é Madonna. É uma artista aí marcante por algumas décadas e gerações diferentes, mas sempre dando o seu melhor, né? Foi muito legal ela falando sobre grandes produções. Esse episódio dela foi muito interessante porque ela, além de ser uma produtora, né, de grandes eventos, de backstage, ela também dá aula, né? Ela dá aula de backstage, então ela fala sobre isso e é bem interessante. Ela tem uma escola, um projeto de formação de novos profissionais que queiram atuar na área do show business. Isso é bastante interessante. Pegando o gancho aí da parte de show business, também tivemos aqui o Rivonaldo, né, que é um grande parceiro aí. Exatamente. Excelente profissional, empresário com praticamente mais de 30 anos no mercado. E a gente, quando foi fazer o trabalho com o convite para o Rivonaldo, foi bem interessante, porque o Rivonaldo também é uma pessoa que me conhece há muitos anos, né? E aí a gente fez esse convite para ele, e a gente trabalha muito no show business, né? E eu conheci ele quando a gente trabalhava ainda com Lenny Kravitz, no início da minha jornada aqui no Brasil. Aí eu comecei a trabalhar com esse tipo de grandes eventos nessa época. E aí ele trouxe várias coisas interessantes, né? Eu não sei, talvez uma das grandes entrevistas que nós tivemos aqui no programa. Grandes entrevistas. No top 5 nosso aqui. Excelente profissional, formado em Direito, fala hebraico, né? Também, não sabíamos da sua origem, é judeu também. Tivemos foi uma grande experiência aqui com o Rivonaldo. Parabéns pela sua trajetória, Rivonaldo. É verdade. O Rivonaldo falou sobre segurança, o quando importante eu acho que um dos pontos altos que nós tivemos com o Rivonaldo foi quando ele falou sobre quando falou sobre os shows do Guns N' Roses. Não foi isso? Que eles cobrem toda a América Latina, né? Eles viajam no mesmo avião. Recentemente o Guns esteve aqui no Brasil e eles viajam, né, no mesmo avião que o Guns. Ou seja, e ele falou de uma coisa bem interessante sobre profissionalismo, né, que eu acho que é importante a gente comentar aqui. Foi sobre o que ele fala sobre o Slash. Também. Não foi muito legal? Dedicação. Ele falou que ele se surpreendeu quando ele viu o Slash, que não tem nada para provar para ninguém. É o Slash. É o Slash. Maiores, se não o maior guitarrista aí de todos os tempos, né? Está entre os maiores, com certeza. E ele comentou ali que o Slash é uma dedicação de treinar, às vezes, horas e horas antes do show e muitas vezes até pós-show ele
treinar e tá. Quem não conhece Slash. Exatamente. É uma coisa impressionante o que ele falou, porque ele falou sobre profissionalismo. E é aquilo que a gente fala sobre motoristas. Exatamente. Né? O que a gente faz aqui, o profissionalismo que a gente tem. Pegando até o gancho sobre o Guns N' Roses, ontem eu tive uma confraternização, até um obrigado da NSA, o Hugo, o Felipe, o pessoal que me convidou. E bastante interessante ali, eu encontrei o Almir, acho que é um profissional, driver, e ele estava me contando da trajetória dele, né? Não sabia, fazia muito tempo que não via, Sim. Até tem uma história incrível. Boa. Deixo aqui o convite também para o Almir. O Almir era driver, né? Teve formação militar, Sim. Passou a atuar também como driver, e em uma das operações que ele teve, ele estava atendendo simplesmente a 01 de uma grande marca de joias do mundo aí, se não as maiores, e ele tem formação em logística e ele teve um convite para atender e trabalhar nessa empresa. Hoje ele viaja o mundo inteiro, né? E por que eu falei do Almir? Porque a gente entrou exatamente ontem, ele disse que encontrou o pessoal que estava fazendo Guns N' Roses. Certamente, né? E eu falei, era o Rivonaldo, exatamente. É verdade. É muito interessante essa entrevista. Se vocês perderam isso, faça favor, dá uma olhada aí no nosso episódio com o Rivonaldo. É uma pessoa que tem uma carga imensa de informação. É o nosso episódio número 10. Então, se por acaso vocês não viram, essa vale a pena vocês verem. É um dos nossos top 5, que nem eu estou falando aqui para vocês. Exatamente. Muito interessante. Aliás, eu parei para rever um pouco o nosso programa, tudo que a gente tem de conteúdo. Acho que já gravamos 15 ou 16 episódios, né? É isso mesmo. Claro que outubro, novembro aí foram meses super corridos, né? Desde o The Town, Fórmula 1 e outros grandes eventos. Não tivemos muito tempo para focar mais com o projeto da WeLux, mas primeiro trimestre aí teremos muitas novidades para vocês aí, inclusive vocês que estão nos seguindo aí, estão interessados também na parte do curso. Esse primeiro trimestre aí virá realmente com bastante novidade. E o que eu tenho percebido realmente ontem mesmo nessa confraternização, como tem repercutido o nosso projeto, né? Que legal. As pessoas têm comentado, as pessoas têm nos dado os parabéns, porque não existe nada no mercado. E uma das grandes dificuldades que eu ouvi ontem de um parceiro empresário é o mercado não tem se reciclado, não existem novos profissionais. É isso. O WeLux nasceu para isso. A gente tem a intenção, essa a nossa intenção, de reciclar o mercado, de trazer gente nova para cá, gente competente, que tenha realmente esse amor, essa coisa que nós temos de estar atuando, né? Porque são poucos os empresários que atuam como eu e o Daniel. Tá? O dono da empresa vai lá e põe a cara a tapa, porque isso é muito difícil. Quando você põe, você não tem barreiras entre você e o cliente. Uma vez que você tem algum tipo de problema com o cliente, acabou. Aquele momento foi o derradeiro. Você tinha uma chance e aquela chance foi perdida, não é assim que funciona? Exatamente. Aliás, isso foi até comentado no nosso último episódio, que veio ao ar na segunda-feira passada, com o Davi Prats aí. Um agradecimento especial, que foi um programa também, um dos melhores, se não o melhor que tivemos até hoje. E eu fiz uma pergunta diretamente para ele em termos de percentual, né? O Davi hoje ele é um Head de Security da Siemens e tem operações a nível Brasil e uma bagagem antes da Siemens que o complementa aí com uma capacidade incrível e know-how sobre o nosso business, né? E nessa pergunta que eu fiz para ele, para entender ali o percentual de empresários que atuam em campo, né? Fui surpreendido de que é 10%, né? De cada 100. E o que tem de mais importante estar na operação é sentir, ter o feeling de campo, o feeling de estar com o cliente, o feeling de voltar ali. Não significa que você, profissional, tenha que estar sempre, né? Você é empresário, mas estar em campo nas suas principais operações, voltar com a lição de casa, voltar para o escritório, para a empresa, com detalhes que você precisa aprimorar, isso faz a total diferença, né? O que eu vejo disso daí é assim, exatamente o complemento do que o Daniel falou. A gente que atua, a gente tem as dores
que o motorista tem. Então, você sabe se está sendo bem remunerado, se você está tendo algum problema. E aí, você, como uma pessoa responsável por remunerar, você sabe se tem que fazer alguma coisa, se na operação existe alguns problemas e neste momento é que as coisas acontecem e que aí você tem que estar presente. Mas vamos lá. E o nosso próximo programa foi o do Alexandre. O Alexandre, capitão porteiro. Eu acho que não, mas não foi não, desculpa, olha aí. Foi um próximo programa, mas o Marcos de Souza, um grande amigo meu, foi o próximo. Aqui estou sendo alertado pela produção, que realmente foi o Marcos de Souza o nosso entrevistado. Vamos lá. Vamos passar o Marcos de Souza trabalhou comigo em Nova York. Foi assim, na minha origem nos Estados Unidos, em 89, ele já trabalhava com isso. Também foi feito via online aqui, pelo WhatsApp aqui. Olha, a gente pode ver o Marcos, que trouxe para a gente algumas coisas que aconteceram por lá. Do Marcos eu não tenho muito para falar, além daquilo que a gente já disse, mas as histórias que nós temos são enormes, né? O Marcos me socorreu, assim como o Daniel já me socorreu em algumas vezes aqui. A gente tem ele como um grande parceiro, um braço direito nessas situações que a gente vive normalmente, né? Então, aliás, um profissional aí com mais de 30 anos de bagagem e que já atendeu aí inúmeras celebridades do Brasil quando viajam a negócios ou a passeio em Nova York também, né? Um grande abraço, Marcos, obrigado aí pelo prestígio de ter estado aqui conosco nesse programa especial, mesmo remotamente. É muito interessante a gente ver isso, porque a tecnologia nos traz essa oportunidade e durante o ano que vem nós vamos fazer entrevistas com vocês que estão aí assistindo a gente em outro país. Por favor, vocês são referências nos seus países aí onde vocês estão, são brasileiros. Entre em contato com a gente. Aqui a gente tem, para que a gente possa falar com vocês aí remotamente também, vocês que prestigiam o nosso programa. Ou até mesmo estrangeiros, né? Será uma honra termos essa sinergia, essa troca de experiência, troca de informações. Verdade. E com certeza aprenderemos muito com vocês também. O que aconteceu com o Marcos, por exemplo, eu lembro que ele falou que atendeu o Fernando Henrique Cardoso, lembra? Essa passagem dele, onde também é interessante vocês saberem sobre isso, né? Atender um presidente da República, né, brasileiro, você tem uma proximidade. Quando você mora fora do país, você tem uma proximidade de grandes celebridades, né? Eu já atendi lá fora Caetano Veloso, atendi Jô Soares, e ele também. Né? Essas pessoas, quando viajam, né, para fora do país, precisam de uma certa afinidade, né? Ter uma língua próxima fica bem interessante. Então, o Marcos falou sobre isso no episódio dele. Se vocês também não assistiram, por favor, olha, pode assistir o nosso episódio. Vamos deixar na descrição. Vamos deixar, olha aí. Dos episódios. Todas as vezes aí que vocês verem isso aí, a gente está colocando na descrição do programa os episódios, tá? Exatamente. Bem legal. E o Marcos falou de várias coisas, inclusive atendendo a Marluce Dias. Marluce Dias é uma das maiores, um dos maiores diretores que tiveram, depois do Boni na Globo, veio a Marluce Dias. Marluce Dias. E que teve vários episódios diferentes, várias coisas que aconteceram, inclusive eu também atendi ela, a gente falou de várias coisas. Você vê, isso é muito importante, né, Daniel, a gente falar sobre coisas que acontecem, né, com o nosso público. A gente trabalha com celebridades, a gente tem feito isso, a gente tem falado com essas pessoas e é importante você saber aí quanto que isso é importante no nosso trabalho e o que você deve e não deve falar. Dentro do veículo, as coisas que são prerrogativas assim de segurança, né? A gente tem falado isso assim com uma certa frequência aqui, porque é importante. Quando a gente fala um nome importante, a gente está falando sobre pessoas que têm muito a zelar e a gente está aqui para falar da confiança. Nós temos dado vários e vários spoilers aí para vocês que estão nos acompanhando
Mas é claro que o nosso conteúdo educacional aí que será lançado agora nesse primeiro trimestre, ele terá muito mais informações e bagagem, né? Então, nos acompanhe aí que temos muitas novidades importantes para você, profissional, para você também, empresa aí que venha necessitar fazer uma reciclagem com os seus motoristas orgânicos que atendem a tua diretoria, a tua presidência. E não podemos deixar de falar que nesse último ano, uma das grandes entrevistas foi também do Alexandre, né? O Alexandre, o capitão porteiro do Unique, que fez uma entrevista falando sobre coisas que a gente vê que são corriqueiras no nosso trabalho. Sim, né? sim. A gente via o amor que ele tem no trabalho, assim como a gente tem. Ele falava das mesmas coisas que a gente do mesmo jeito, não é? Uma coisa bem interessante. E, aliás, o Alexandre já tem, acho que, aproximadamente 10 ou 15 anos aí de experiência no mercado, acho que uns 10 de Unique, né? Mais ou menos. Está aí o Alexandre fazendo esse programa conosco, foi muito representa muito bem o Unique. É. Aliás, em janeiro também nós teremos um convidado especial, que é o Elson do Tangará também, né? Recentemente tive uma operação muito importante lá também da Disney, que é um cliente de um grande parceiro que é a Argos também, que a gente representa. Sim. E ele, inclusive, nos apresentou o Ricardo, né? O Ricardo é um mordomo do Tangará, um profissional também ali, um rapaz novo, mas que tem uma vasta experiência e tem uma ascensão profissional assim meteórica, e não vemos a hora de tê-los aqui nessa nossa mesa de bate-papo, assim que possível, em janeiro. Exatamente. Essa entrevista que o Alexandre fez, ele falou realmente de toda a importância de você estar diante de pessoas importantes. Eu falei sobre teve um trecho um corte, né, nosso, onde eu falo sobre Coldplay, né, onde o pai do Sr. Anthony, Sr. Anthony Martin, pai do Chris Martin do Coldplay, ele esteve no hotel e se simpatizou demais com essa figura simpática que é o Alexandre, né? Então foi uma coisa maravilhosa, uma coisa super legal, que eu posso dizer para vocês que foi uma experiência única ver assim a gratidão que uma pessoa, né, um cliente que teve poucos minutos, aquilo que a gente fala de poucos minutos para poder ter uma impressão, uma boa impressão. O Alexandre, ele tem segundos, né? Porque ele só recebe as pessoas no hotel. Esse negócio é muito difícil. E recapitulando aí para você que está aí se perguntando qual foi a experiência, né? O Wagner estava atendendo esse VIP, o pai dessa grande celebridade aí, e o levou até o Unique, né? O Alexandre ali o recepcionou, como sempre, da melhor maneira possível, né? E no final ali entraram no assunto do show. O Alexandre recebeu um convite, né? Foi assistiu o show foi com a filha dele. O que aconteceu foi que no final das contas houve o convite, porque o Unique, ele tem um elevador, e esse elevador ele só pode ser acessado, né, pelos hóspedes ou pelo capitão porteiro, né, para levar as malas, né? Então o que ele fez? Ele pegou o cartão dele, que tem acesso a esses lugares, né, dentro do hotel, e falou que ele gostou do local e falou que gostaria de subir, se ele gostaria de conhecer o hotel, porque ele tem uma filha arquiteta, né? A irmã do Chris Martin é arquiteta, e ele subiu, né, para ver realmente como que era o hotel lá em cima. Então foi algo assim surpreendente, uma coisa super legal que aconteceu e que trouxe para a gente essa felicidade de ver que ele retribuiu, né? Retribuiu esse valor aí esse valor emocional. Dando 4 tickets. Foram 4 ingressos para shows esgotados do Coldplay em São Paulo. Sim. Né? E ele ficou surpreso, fala sobre isso. Foi uma coisa bem legal. E sobre a arquitetura do Hotel Unique, ali é um marco também, né? Projetado pelo Tomi Otaki, né? Que é um Tomi Otaki é um grande arquiteto. Então, aquele projeto ali que algumas pessoas falam que é um projeto de navio, de boat, alguns outros acham que é uma melancia cortada ali, half watermelon, né?
Exatamente. Mas é realmente um marco aí. São Paulo tem projetos incríveis aí de grandes arquitetos também. É verdade. Teve várias, então, essas situações que a gente está falando, que teve e que aconteceram aqui no programa, nessa nossa retrospectiva, a gente gostaria de abordar mais alguns tópicos, né? Vamos falar, teve mais algum programa que te chamou bastante atenção? Acho que nós tivemos, produção, qual que é o próximo que nós temos aí, que foi na sequência, hein? Foi esse aqui. Olha João aí, Pim. Senhor João Pim. João Pim é um marco aí, um ícone, né, no nosso segmento, que luta aí há mais de 10, acho que há mais de 15 anos praticamente, pelo reconhecimento formal e legal da nossa categoria, né, que esse é um assunto bastante complexo. Digamos aqui, ele é uma enciclopédia no termo jurídico ali, conhece tudo muito bem. Um grande abraço, João Pim. Foi excelente termos você aqui conosco. Obrigado por ter atendido a esse nosso programa, foi super legal. O que você traz, todas as vezes que a gente conversa com você, o que você traz de ensinamentos para a gente é algo fantástico, né? Aliás, até a Wilux tem uma participação muito importante, né? Todos nós conhecemos o João Pim há muito tempo, mas acho que ter uma gravação e deixar isso registrado oficialmente, tivemos o privilégio de ter esse canal de comunicação para deixar tudo registrado aqui. É muito interessante você ver que uma pessoa que nem ele, que teve carro apreendido, esse episódio é bem interessante, que ele teve carro apreendido, e em função disso, ele continua trabalhando no ramo, mas ele deixou de ter os seus próprios veículos, isso afetou ele financeiramente de uma forma bem contundente, e ele passou a defender, e aí ele entrou numa briga, e essa briga, ele fala nos episódios, né, que ele acaba tendo problemas, infelizmente, acaba tendo problemas com algumas pessoas do poder público. Mas ele enfrenta, ele peita e acaba trazendo, e isso tudo em nome da nossa classe. Então, a gente da Wilux respeita e realmente sabe de todo o valor que ele tem. Super especial. E é um agradecimento diferenciado para o PIN, né? Nós também tivemos quem que estava aqui no programa que fez... Depois do João Pim, nós tivemos a guia, né? A guia de turismo. A guia de turismo que ele está falando, essa guia de turismo é uma grande amiga também, a Maísa, né? Uma pessoa que trouxe para a gente, mostrou para a gente o quanto que o turismo está envolvido com o nosso trabalho, né? Porque se a gente for falar sobre transportes, a gente tem que falar sobre o guia turístico que acompanha a gente o dia todo, né? A gente precisa... Guia de turismo. Guia de turismo, porque quando você fala guia turístico, ela fica brava, porque é algo que não existe. Guia de turismo, o guia não é de papel, é o guia turístico. Olha a Maísa aí, que um grande abraço, aqui. Maísa. Obrigado também aí pelo prestígio e carinho de ter aceitado o nosso convite. E agradecer a presença, engrandecendo aqui o programa, mostrando o seu lado, né, que é o lado dessa guia turística, né, de turismo, que não guia turístico, porque aquilo que a gente estava comentando é de papel. Então, vamos lá, falar da coisa que realmente vale, que é o guia de turismo. É uma profissão realmente muito respeitada e a gente sabe o quanto que a gente depende deles quando a gente está no trabalho. Exatamente. E é importante dizer, o que ela falou nesse episódio de mais assim interessante na minha visão, foi o que o motorista pode atrapalhar, né, o trabalho dela. Porque o quanto mais ele entende que ele sabe, é o quanto vai atrapalhar o trabalho dela. Se falar assim, olha, tá mostrando aqui, olha, estamos passando aqui na frente do MASP. Tipo, dá a intenção, parece que ela está esquecendo de falar sobre aquilo. E às vezes não é o momento, né, de ter essa comunicação. Essa é a grande diferença que eu particularmente vi no guia de turismo, quando dentro do carro e fazendo o trabalho. Você lembra de alguma outra passagem dela que teve nesse episódio que ela esteve com a gente?
Eu acho que um outro ponto muito importante que nós não havíamos escutado antes, claro que a gente está sempre rodando para o São Paulo, ela comentou sobre o que São Paulo tem tido de melhorias em relação à segurança. Verdade. E principalmente no nosso centro histórico, que é um ponto mais delicado ali, vulnerável, né? Verdade. Significa que tanto a prefeitura quanto o nosso governador estão fazendo um bom trabalho voltado para a área de segurança. Exatamente. Aliás, não entrando muito na seara política, mas acho que é uma das primeiras vezes que se tem uma sinergia da prefeitura junto com o governador, né? E quem ganha somos nós, né? A população. Quando se tem. É muito legal saber que ela disse isso para a gente, que está um local que ela entende seguro, porque quando o guia de turismo diz que é seguro, isso é algo interessante e importante, porque é o primeiro que vai pôr o dedo na ferida, é o primeiro que vai dizer não, não quero ou quero. Então, realmente é de bom Exatamente, tom, exatamente. Né? Falar sobre isso. isso. Depois da Maísa tivemos esse grande episódio aí com o Davi Prats, né, que é o head de segurança da Siemens. Que a gente estava falando agora há pouco, exatamente, né? exatamente. Foi o Prats, foi uma pessoa que surpreende também, né? Também nosso top 5 aí, olha. Com uma bagagem aí na área operacional, desde a FIMAC ali, modo de dizer, ele iniciou ali no chão de fábrica e com, acho que se não me engano, com 5, 6 meses já teve alcançou ali, teve um crescimento meteórico ao cargo de gerente ali de operação e atuando, acho que se não me engano, na Copa do Mundo, né, de 2024. Eu acho que esse foi um dos grandes... 2014. Exatamente. Um dos grandes... uma das grandes coisas que... Ele teve vários grandes momentos dentro do programa. É um episódio também. Nosso episódio número 15. O episódio número 15, produção, sempre ajudando a gente. Um abraço ao Thales. Obrigado, Thales. Nosso episódio de número 15, onde ele fala sobre várias coisas importantes, inclusive que ele esteve recentemente na COP30, né, que foi algo que aconteceu nesse ano aqui de 2025, né, aqui no Brasil, onde ele enaltece, né, o evento, mostrando que muitas delegações vieram para o Brasil e ele atuou, né, na organização disso. Né? É algo muito grande, algo interessante que as pessoas que têm alguma dúvida do que foi a COP30 deveriam ver esse programa, episódio número 15 nosso, hein? Exatamente. E chegando quase que ao fim dessa retrospectiva, né? Já temos um dos nossos convidados aqui nos aguardando também para uma gravação que nós teremos em seguida também. Sim. Olha só. Tivemos o Edo aí também. Antes de ir embora, olha aí, ó. Antes de ir embora, nós temos ainda o Edo, que nós citamos aqui no programa, que eu achei que a gente não teria tempo para falar sobre ele. Sim, temos sim. O Edo é uma experiência assim sui generis aqui no nosso programa, falando sobre coisas que a gente não imaginava que ele até tinha conseguido, como trazer o Tomorrowland para o Brasil. Né? Ele foi um grande empresário aí do show business, né? Holandês, né? Sim. Mora no Brasil há muito tempo e é apaixonado pelo Brasil aí. Casou-se com brasileiras, tem 2 filhos brasileiros, e vive atualmente aqui no Brasil, mas esteve na Holanda durante os últimos anos e está começando agora a Bulldoze, que vai começar agora a empresa dele aqui no Brasil, a empresa que já existia, que deu origem a todas as ações dele desde aqui a época de Londres, artistas, né? E aonde ele fala sobre nosso encontro com o Lenny Kravitz, meu início de carreira, onde foi um dos primeiros aí que aconteceu, e também fala sobre como é trabalhar com grandes DJs internacionais, grandes celebridades, e o quanto isso é importante, nossa profissão é importante nesse contexto. Nesse contexto, né? Como que a gente faz, a gente age e impõe uma certa notoriedade, como que a gente atuando junto com os artistas mostraram e fizeram com que isso tivesse um outro... O Edo também teve um comentário que eu achei bastante marcante, né? Foi quando nós perguntamos para ele em relação à cidade de São Paulo, em termos de serviço, em termos de bagagem, de infraestrutura, se deixa a desejar para alguma outra das
grandes cidades do mundo, né? Ele diz que de jeito nenhum que São Paulo está no mesmo nível, se não até melhor, né? E com certeza isso, pensando em serviços de professional chauffeur, hotelaria, grandes restaurantes que nós temos, e o brasileiro é sempre muito acolhedor, né? É verdade. Com muita paixão. Foi algo excepcional, eu acho assim, sensacional o que aconteceu. Bom, gente, essa foi a nossa retrospectiva, a gente está aqui falando sobre coisas que aconteceram no programa. Nesse último programa do ano, a gente gostaria de deixar aqui o nosso abraço, o nosso agradecimento a todos vocês que nos acompanharam durante todo esse ano e dizer que no ano que vem vai ser muito melhor. Muito melhor, com muito mais novidades para vocês que nos acompanham. Deixamos aqui, desejamos boas festas e um feliz 2026 com muita saúde, prosperidade e sucesso sempre. Um abraço. E não deixe de seguir a gente, hein? Vamos continuar aí com os nossos... se inscrevendo no canal, nossos seguidores, por favor, continue aí apertando o sininho e deixando o seu like aí pra gente, por favor. Siga o nosso canal tanto no YouTube como no Instagram. Um abraço.